A sua rádio. Na internet. Eu tô ouvindo. A Rádio Novo Horizonte Gospel. O melhor da programação online. Você ouve aqui. Pra você ouvir. Pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. A Rádio Novo Horizonte Gospel. Sua rádio favorita. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Você está ouvindo A Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro. Mercearia Deus é Fiel, mas conhecida como Mercearia do Pio. Temos galinha batida, gás, água mineral, coco ralado, macaxeira e muito mais. Fazemos entrega grátis. Mercearia Deus é Fiel. Contato pelos telefones 79 98852 3235 e 79 99854 6110. E também temos o nosso WhatsApp 79 99927 6840. Aceitamos cartões e Pix. Mercearia Deus é Fiel, mas conhecida como Mercearia do Pio. Na Rua H, número 352, Novo Horizonte, em frente à Mercearia do Índio. Mercearia Deus é Fiel. Restaurante Recanto da Tilápia, o melhor tempero do estado de Sergipe. Espaço para sua família em Umbaúba, Povoado Macaquinho, número 11. Contato pelo telefone 79 99842 6301. Um recanto que você precisa para desfrutar e degustar com a sua família. Restaurante Recanto da Tilápia. Venha saborear os deliciosos lanches e nossos galetos na Lanchonete e Galeteria Araújo. Rua Emiliano Moura, número 138, Novo Horizonte. Também fazemos entregas no conforto do seu lar. Faça seu pedido agora mesmo. Contato pelo telefone 79 8812 0638. Galeteria e Lanchonete Araújo. Sua melhor agora opção. Na região de Nossa Senhora do Socorro. Silvânia Marmitas e Quentinhas. A melhor comida caseira da região. Cardápios variados e sobremesa grátis. Faça já o seu pedido. Você vai se deliciar com esse sabor nordestino. Tudo feito com muito carinho para você. Telefone para contato. WhatsApp 98810 6050. E 98827 7803. Silvânia Marmitas e Quentinhas. Mas mesmo assim me escolheu. Você tem parente nas drogas? Você está com problema no casamento? Você está desempregado? Se você tem um problema e acha que é impossível de resolver, venha participar da oração da meia-noite. Aqui na sua rádio web Novo Horizonte Gospel. Traga sua causa para juntos orarmos ao Deus vivo e poderoso. Venha apresentar toda a sua família. Todos os dias a partir das 0 horas. Na rádio web Novo Horizonte Gospel. Sempre tem um homem ou mulher de Deus para estar orando com você. Rádio Web Novo Horizonte Gospel, 24 horas levando o evangelho até você. E para você que deseja ser um semeador desse projeto, entre em contato conosco através dos telefones 79 98800 3487 e 98822 9016. Ajude-nos a prosseguir com esse projeto. Você está conectado na Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Atenção a todos. Atenção a todos. Está querendo fazer uma programação gospel ou divulgar o seu comércio ou empresa? Venha para melhor. Rádio Web Novo Horizonte Gospel. WhatsApp 79 98800 3487. Visite nosso site www.radiowebnovohorizonte.com.br.
Você que tem sua empresa, seu comércio e ainda não anuncia na Rádio Web Novo Horizonte Gospel, venha anunciar em nosso site, em nossa programação e em nossas lives, com jobs, áudios de qualidade. Tá perdendo vendas? Venha obter resultados aqui na melhor Rádio Web Novo Horizonte Gospel. E o melhor, com planos que cabem no seu bolso. Ligue 79 98800 3487. Rádio Web Novo Horizonte Gospel. O quê? Você ainda não está inscrito no canal do YouTube da Rádio Web Novo Horizonte Gospel? Não sabe o que está perdendo? Corre lá, se inscreve para ficar por dentro de toda a nossa programação e tem lives todos os dias. Corre lá, Rádio Web Novo Horizonte Gospel no YouTube. Yes! Já está confirmado pelos ouvintes. Rádio Web Novo Horizonte Gospel, a melhor do estado. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos.
Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus, minhas ladies, princesas, mulheres abençoadas, queridas, mais uma tarde que estamos com o nosso programa Soleide, né, aqui com a cooperadora missionária Anne, e hoje a pastora Valéria conosco, para a glória de Deus. Ela não pôde estar conosco, né, quarta-feira passada, mas Deus preparou essa mulher para estar conosco hoje. Amém? Vai ser bênção, 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 bênção. Eu creio assim. Amém? E eu já louvo a Deus por cada um de vocês que está interagindo conosco, vocês que ficam só no bastidores, aquelas que não interagem, mas estão no trabalho, porque tem aquelas que estão no ambiente de trabalho. Aí não pode estar, né? Mas elas ficam ali acompanhando. Tem uma abençoada que ela diz que ela escuta no trabalho. É uma loja, elas que botam assim embaixo do balcão e fica ali ouvindo os louvores, a oração, acompanhando a programação, se enchendo de Deus, aprendendo. Não pode perguntar nada, está interagindo, mas é bênção. Então eu louvo ao Senhor pela vida daquelas que ficam ali nos bastidores. Amém? Né, irmã Tatiane? Seja bem-vinda, princesa, paz do Senhor. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Vocês têm liberdade de fazer pedido de louvor, de oração. Tem a nossa diaconisa Angelita. Seja bem-vinda, nossa irmã Angelita, que também acompanha a nossa programação. Já pediu louvor, que ela é dessas. Ela vai assim pro meu privado, já pede louvor. A diaconisa ela é dessas, né? Bênção de Deus. Mas precisamos tudo o quê? Já começar com oração. Oração é comunhão, oração é intimidade. Deus, ele precisa estar no centro de tudo, na minha e na sua vida. Porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Amém? Vamos orar. E eu peço a você que entre em concordância. Amém? Entre em concordância conosco, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Senhor amado, Rei da Glória, meu amigo Espírito Santo, somos gratos ao Senhor por nesta tarde estarmos aqui, Pai. Obrigada porque eu creio que a sua presença é no nosso meio, porque a tua palavra diz que onde houver dois ou mais, em teu nome o Senhor se faz presente. Pai, estenda as tuas mãos santas nesta tarde. Opera maravilhas no nosso meio. Senhor, vai abençoando todos que fazem parte, meu Pai, desta família da Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Todos da diretoria, todos em várias programações, Pai. Cada apresentador. Pai, abençoa mais e mais, Pai, os nossos ouvintes. Ah, Senhor amado e querido, nesta hora, Pai, eu peço a Ti pela vida da Tatiane, Pai, que está pedindo oração pela vida dela. Pai, se ela está pedindo é porque ela crê. A Tua palavra diz que a oração do justo muito surte os seus efeitos. Deus, visita a Tatiane nesta tarde. Eu creio, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe. Toma a Tua filha em Tuas mãos santas. Deus vai libertando, vai curando, vai transformando, Pai. Eu creio, meu Senhor amado, porque ela é obra do Senhor. Ela é vaso teu, meu Pai. Faz aquilo que a mão humana não pode fazer. Eu creio, meu Deus, de grandes coisas sendo realizadas nesta tarde, Pai, na vida do teu povo, meu Senhor amado. Abençoa cada ouvinte, meu Senhor da glória, no nome de Jesus. Que nesta tarde vidas vão ser impactadas no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a hora corre, é desse jeito. Coloque aí sonoplasta abençoada. Hoje ela não escapou. Hoje ela está aqui conosco. É nossa diaconisa Vanessa. Eu digo que é a nossa sonoplasta de milhões. Bota aí, minha princesa. Era a mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e difíceis
dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus. E vai ser sempre assim. Tempestade
Já está confirmado pelos ouvintes. Rádio Web Novo Horizonte Gospel, a melhor do estado. Glória a Deus, aleluia. Era a mão de Deus. Sempre foi a mão de Deus. No momento, quando a palavra de Deus já diz assim, eu não sei se as minhas irmãs concordam com isso, a palavra de Deus diz assim, que o que faço hoje você não entende. Eu acho que ali é Deus já dizendo, era a mão de Deus em todas as situações. Nós não entendemos, muitas vezes questionamos, muitas vezes murmuramos demais, nos esperneamos, porque não estamos entendendo. Mas quando a ficha cai e diz, era a mão de Deus. Esse louvor, eu vejo a mensagem, eu gosto muito de observar a mensagem de louvores, e diz que quando você estava por um fio para desistir. Eu hoje digo assim, quem nunca? Quem nunca? Né? E de repente você dá aquela levantada. Mas você já estava ali querendo chutar o pau da barraca. Eu não quero mais, não dá pra mim, estou cansada. Mas aí acontece alguma situação inusitada. Aí você volta a ter alegria. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus porque Ele conhece o porvir. Ele conhece a mim e a você. Ele diz que Ele sonda a mente, Ele esquadrilha o coração. Não é assim, pastora? A gente tem que ter essa consciência de que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. É bem assim. Né? A Bíblia diz que Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. É isso que estou contigo. Todos os dias da sua vida, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então, quando a gente tem essa consciência que é o Senhor que está conosco sempre, independente das coisas contrárias que venham a acontecer nas nossas vidas, porque o dia mal vem, porque o adversário, o nosso inimigo das nossas almas, em todo o tempo trabalha contra nós. Então, o infortúnio vem dele, a doença vem dele, o mal vem dele. Mas quando a gente tem essa consciência de que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, jamais nos deixa, jamais nos abandona, a gente sabe que a gente pode passar por aquilo ali com Ele. Isso. Então, por que a gente não desistiu? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Porque a gente não ficou prostrado lá no fundo do poço? Porque foi a mão de Deus. Por que a gente não voltou atrás? Porque a gente não morreu, porque Ele não conseguiu nos tocar, nos ceifar, porque foi a mão de Deus. Então, é nesse sentido que a mão de Deus está sempre conosco. Não é que tudo que aconteça na nossa vida veio de Deus, não. Tem as coisas ruins também, coisas ruins acontecem. Isso. O inimigo existe. Satanás, ele trama contra a nossa vida, né? Mas o porquê ele não consegue? Por que a senhora na instante falou? Por que a alegria vem? Porque foi a mão de Deus. Porque depois as coisas boas voltam a acontecer. Porque depois você volta a ter paz. Porque foi a mão de Deus. Né? Essa consciência a gente não pode perder. Com certeza. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente para de murmurar. Isso. A gente murmura porque a nossa convicção fica abalada. Porque se eu tenho aquela convicção dentro de mim, porque eu começo a falar daquilo que o coração está cheio. Então, meu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. É porque, às vezes, a gente tem muita distração, né? O Facebook, o Instagram, as redes sociais, o jornal, os programas de televisão, novelas, essas coisas nos distrai e nos leva para outro campo. Isso. Então, a gente fica como? Distraído. O inimigo que não brinca, nem um momento, não tira férias, não deixa a gente mais um minuto da nossa vida. Ele vai pegar aquele momento ali que a gente está distraído e vai lançar a seta dele, né? E aí, a gente vai começar a murmurar. A gente vai começar a falar. Por quê? Porque o nosso coração está cheio das outras coisas, daquelas distrações. Eu não estou dizendo que Instagram é pecado, nem as redes sociais, nem o Facebook. Sim. Eu tenho, não é pecado, não é do diabo, não, nada disso. Mas a gente precisa saber usar.
E às vezes isso nos distrai muito. A gente fica muito tempo, né? Agora tem o TikTok, né? A gente fica muito tempo ali e nem percebe, né? Mas a gente pega a Bíblia para ler e em 5 minutos a gente já tá enfadonho, cansado, com sono. A gente não fica 1 hora lendo a palavra, mas a gente fica 1 hora no Instagram e não percebe passar. Então, nesse tempo, a gente não consegue encher o nosso coração. Vai encher de notícias, vai encher da vida do outro, do que está acontecendo, das coisas ruins que aconteceu. E aí a gente, quando vier para a nossa vida, a gente não consegue. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom e tão fiel, mesmo quando a gente não é fiel, que Ele sempre vem e nos mostra. Foi a mão de Deus. Foi a minha mão. Foi por isso que você conseguiu passar. Poderia ter passado sem tanto sofrimento. Sabe que tem coisas que dá para evitar. A gente poderia passar sem tanto choro, sem tanto sofrimento, sem tanta lamentação. Né? A gente abraça. Mas aí a gente não ouviu. Né? Exato. É algo interessante, né, irmã? Que ela falou. É o ouvir. Veja que a palavra diz, né? Que bem-aventurado aquele que ouve. Veja o quanto é importante e se guarda ouvir, no seu coração. Porque às vezes está tudo. Até escuta. E a fé vem por aí, né? Isso, mas não dá atenção devida. Então passa por situações por causa dessa falta de atenção, por estar desapercebida, termina realmente se desligando, como a pastora Valéria falou. E quando vê, já se embaraçou com muitas coisas. Mas só que foi dito. E cadê o ouvir? Isso. Cadê dar atenção? Guardar, às vezes você até escuta. Escutar você escuta. Mas o ouvir, eu vejo que é algo muito sensível isso. Porque o ouvir você dá atenção, você para. Não é como a mãe da gente dizia, né? Entrou por um ouvido, quando a gente não fazia, não prestava atenção, esquecia o que ela falou. Aí ela dizia, porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E muitas vezes a gente faz isso com a palavra. Entra por um ouvido, é como a senhora disse, escuta, né? E sai pelo outro. Não guardou no coração, ela não deixou a palavra descer. Ela entrou, mas ela não ficou, ela não desceu, prática, né? Não praticou. E aí ela foi embora. Tudo aquilo que se fala e você ouve, e você guarda pra você, você começa a botar em prática, é uma coisa totalmente diferente. Isso. Né? Então você começa a viver algo diferente, porque ele diz que onde ele chega, algo tem que acontecer. Exatamente. Então a palavra do Senhor não é em vão, né? Tudo, como a pastora França fala, que toda a nossa volta fala, bem assim é a palavra do Senhor, né? Mas hoje em dia, infelizmente, muitos estão com a mente turbada. Por quê? Porque procurou. Porque tem coisa que, como falo mesmo, que tem coisa que a gente passa por situações porque nós procura. Então toda ação tem uma reação. Se eu procurar aquele caminho ruim, eu vou encontrar o ruim pela frente. Mas já foi falado. Dito, alguém já escutou falou. Somente, escutou. Mas não. Que aquele ainda tem a parte que às vezes a gente ainda diz, foi Deus que quis, né? Deus, porque o Senhor fez isso, né? E não veio dele. Não. Porque Deus é bom. Quer culpar a Deus. Exatamente. Muitas vezes eu vejo que tem pessoas que querem culpar a Deus por suas atitudes. Verdade. Eu erro e permaneço no erro e culpo a Deus. Não é assim. Exatamente. De forma alguma. Porque Deus, ele só tem pra gente o que é bom, perfeito É a vontade e agradável. É a vontade de Deus. E é o que a gente bate muito, né? Quando ministra muito sobre isso. Às vezes eu converso assim com as amigas, tomo muito pra mim, que eu digo, Jesus, me ajude, porque aquilo que eu ministro, eu preciso viver. Isso. Então tem situações que, quando eu tô naquela situação, aí depois eu desperto. Peraí, eu prego sobre isso. Então eu preciso viver. Então eu já vou e já começo a mudar a minha atitude. Então, são situações que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem. E não causa dano. E não causa danos, não causa dor. Então, como é que você está naquela tormenta terrível e diz que
porque foi Deus. Não. Está contra a palavra. Exatamente. Está contra a palavra. E Deus, ele não revoga o que ele escreveu. Exatamente. Ele não Sua revoga a palavra. A palavra dele é viva e eficaz. Então, não vai ser revogada. Então, como é que você está numa perturbação terrível, sofrendo daquele jeito, ainda, porque foi Deus, porque Deus... Não. De forma alguma. Isso. O que Deus ele tem para mim e para você, ele já disse que é o que é bom, perfeito e agradável. E que não vai trazer dores. Então, não, minha filha, então aí não foi de Deus, não. Essa porta não foi de Deus, isso aí não foi de Deus. Pra você tá morrendo, hoje Deus vai abrir uma porta pra você passar por ela e morrer lá. Isso não existe. Então, são coisas que com o tempo a gente vai abrindo a nossa visão, abrindo o nosso entendimento. Hoje, assim, tem momentos que Deus, eu digo que tudo tem propósito com Deus. Então, eu trabalho em um certo local e Deus, ele permite conversarmos. E ali também tem mulheres que servem ao Senhor. E a gente falando, e eu hoje disse isso, me questão de quê? Paulo, ele fala em Romanos, se não me engano, que precisamos ter renovação de mente. Como é que nós conhecemos a palavra e não teve renovação? Como é que você está do mesmo jeito a vida toda? Com um jugo terrível, né? E além de estar com o jugo, ainda vai o outro. Passa o jugo pros outros, bota em cima dos outros. Isso não existe. E a gente falando de falta de reverência, de culto. E hoje a gente vê que, eu até falo numa certa denominação que eu nasci, hoje eu vejo muitas coisas, como tem todas. Mas eu digo, tem coisas que eu aprendi lá e que eu tenho até hoje. Foi um aprendizado que para mim foi benéfico. Porque eu aprendi a ter reverência, eu aprendi a ter respeito. E hoje está muito solto. Muito solto. Então, ele começa a que quer, a bola que quer, a bola que quer, e passeia e desfila, e todo mundo faz o que quer. Quer dizer, bagunça. E a casa do Senhor não é bagunça. Exatamente. A casa do Senhor não é para ser bagunçado. Então tem aqueles que tem os títulos, são líderes, têm patentes, mas perdeu essa essência que a palavra de Deus ensina. Ele diz para a gente guardar o nosso pé na entrada e na saída. Então, eu já preguei muito sobre isso, eu falo, poxa, o que nós estamos fazendo com o que estamos aprendendo na palavra e da palavra. A gente precisa praticar. Não tem como a gente conhecer e praticar aquilo que está contrário à palavra. A consequência, ela vai sempre vir. Com certeza. E aí a gente precisa fazer o retorno. A voltar pelo caminho que fez errado e começar a mudar as atitudes e fazer a coisa certa para que as coisas comecem a fluir na nossa vida. A gente precisa fazer o caminho de volta. Se você pegar um ônibus errado e você descobrir no ponto seguinte ou 2 pontos depois que você está no ônibus errado, você desce e o caminho de volta é próximo. Mas se você pega um ônibus errado e você só descobre que é o ônibus errado quando esse ônibus chega no final de linha, o caminho é mais longe. Com certeza. Então, quando a gente está por um caminho errado, quando a gente está fazendo coisas... Porque quando as consequências vêm, a gente fica desesperado. O que é que eu vou fazer? Você vai fazer o caminho de volta. O que foi que você fez para colher? Eu semeei isso, eu semeei discórdia, né? Eu semeei irreverência. Então, vai ter uma colheita disso que você plantou. Com certeza. Se você não quer continuar colhendo, você vai fazer o quê? O caminho de volta. Muda os seus plantios. Você vai mudar o que você está plantando. Porque a volta vai ser mais rápido se você descobrir logo. E não ficar quebrando a cabeça, como a irmã falou, tantos anos sem uma mudança. Né?
Porque o que a gente quer hoje? A gente quer avançar em Deus, a gente quer crescer, a gente quer agradar o Senhor, a gente quer cumprir o chamado pelo qual a gente nasceu. A gente tem um chamado, a gente tem um propósito, a gente quer cumprir. Mas e por que a gente tá quebrando a cabeça? Aí é onde é que a gente tem que olhar. Exatamente. É aqui. Então eu preciso inverter esse caminho, fazer esse caminho de volta e pegar a mão certa que está na palavra. É desse jeito, porque o nosso rumo é o céu, né? É o céu. E não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito, que com Deus eu costumo dizer, não tem arrumadinho. Não tem arrumadinho. Glória a Deus. Aleluia. Só na faixa abençoada de que a hora passa correndo. Coloque aí, por favor, cicatrizes. Cicatrizes. Amém. Que a nossa diaconisa Angelita é a ouvinte de milhões, não perde as programações. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. Diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou
Já está confirmado pelos ouvintes. Rádio Web Novo Horizonte Gospel. A melhor do estado. Eita glória, aleluia! Esse Deus é muito lindo, Ele fala conosco através de palavras, através de louvores, através de testemunhos. Deus, Ele fala, querido. Interessante que nós estávamos aqui falando a questão do ouvir, porque Ele fala. O ouvir sou eu e você, viu? Está com os ouvidos atentos, sou eu e você. Ao que Deus Ele quer ministrar na sua vida, ao meu e ao teu espírito. Porque muitas vezes, missionária pastora, a gente quer que Deus escute tudo nosso. Acha que Ele, né? Não, Ele tem que ouvir. E a gente conversa, tem pessoas que conversam até umas notícias, pede umas coisas totalmente, né? Fora do prumo, tá tudo atrapalhado, tá com a vida toda atrapalhada, mas quer que Deus escute e responda. Ouvir, Ele diz que ouve, né? Que Ele não é surdo. Agora responder, já são outros 500. Tem situações e situações. Ele diz que o clamor, Ele ouve e responde. Clamou. Situações. A oração do justo. Vê como nosso Deus, Ele é, né? Eu digo que Deus, Ele trabalha com condicionamentos. Então, não é de qualquer jeito. Quando você medita na palavra, que tem situações. Fulano, ore por ciclano. E teve uma, chegou lá em casa chorando. Vá lá em casa orar. E o coração trancou. Não é para ir, não. E eu disse à pessoa, mulher, olha, eu tenho que ser obediente a Deus. E Deus disse para não ir. Aí eu ainda quis fazer um arrumadinho. Fui na casa da vizinha. Fulana, olha, se você quiser ir, eu posso até acompanhar, né? Eu fico lá só lhe revestindo. E você olha, ela disse, eu não vou, que Deus não mandou. Eu digo, eita, confirmação. Aí eu disse, depois conversei com a pessoa. Aí tem aqueles que dizem, mas tem que orar. Mas tem um texto em Jeremias, se não me engano é Jeremias, que Deus diz, não ore, porque é casa rebelde. E eu disse, irmã, tem coisa que Deus não quer que a gente ponha a mão, não é para orar. É verdade. E tem aqueles que querem fazer aqueles arrumadinhos, não, porque tem casos e casos. Orem uns pelos outros. Efésios 6, 10, acho que o 18, que diz que temos que orar uns pelos outros. Mas veja as condições, leia, tem que ir lendo, né? Não é só frases soltas. Leia, peça um entendimento, que aí você não vai criticar aqueles que tomaram uma posição, porque está com respaldo bíblico, porque foi o próprio Deus. Porque Jeremias, ele chorava por aquele povo. E Deus, ei, querido, casa rebelde. Não ore, não. Deus disse, ei, pare de me enjoar. Na minha interpretação. Não me enjoe, não. Pedindo por esse povo que é casa rebelde. O Senhor disse a Samuel, eu já rejeitei Saul. Por que você ainda está pedindo por ele? Então veja que o nosso Deus, Ele conhece. Porque Ele conhece as pessoas por dentro. Verdade, Jesus. Quando Ele diz, ei, pare por aí, não adianta eu e você tá com mimimi, tá com arrumadinho, com peninha. Porque Deus diz, ei, não, sou eu que não quero. Então, o Senhor falou assim a Samuel a respeito de Saul. E às vezes a gente quer fazer aqueles arrumadinhos, não, o bichinho. Não, vamos ter um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho, não tem arrumadinho. Ou é ou não é. Verdade, amém? Jesus. Como a hora está passando correndo, eu agora vou passar para a missionária. Ela vai ter a oportunidade, ela encerrando a oportunidade dela, a nossa pastora. Ela vai louvar. Aleluia! Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia, né?
Mais uma quarta aqui de Soleides. Oh, Bênção do Senhor, aleluia. Deus diz que aonde ele chega, o ambiente ele é mudado. É desse jeito. Então vamos louvar o Senhor, né? Aleluias. Eu vou louvar os irmãos, aleluias, aleluias aqui. Glória a Deus. Deus, ele é santo e ele é soberano. O 141. Vamos ver se eu conheço. Guia-me sempre, meu Senhor. Quem foi da Assembleia? Então, tchau, Glória. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Vamos louvar, né? Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. E sua mão quem me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Acho prazer em te seguir. Descanso aleluia. e paz me faz sentir. Doce pra mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, né? Louvado e engrandecido no Senhor, né? O louvor fala, né? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Né, que o Espírito do Santo do Senhor venha repor sobre cada vida nesta noite, né? Sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que também não conhecem ao Senhor e sobre a vida dos nossos ouvintes também, né? Que o Espírito Santo do Senhor venha permanecer, não só passar, mas sim permanecer, né? É bem assim. Aleluia. Aleluia. Vamos agora para a parte assim, tremenda, mais e mais, né? Porque Jesus. eu digo que é um programa que é texto bíblico o tempo todo. Aleluia. Ninguém pode dizer que aqui ninguém faz menção da palavra. Verdade. É o tempo todo. Mas só que Deus, ele tem mais e mais o que falar com vocês. Já glória. Nessa tarde, conosco.
Amém? Fica à vontade, pastora Valéria. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, povo ungido, povo Aleluia. que vai morar no céu com o Senhor, povo que ouve a palavra de Deus e a pratica, povo de Deus, né? Nós vamos fazer menção da palavra do Senhor, bem rapidinho, aqui no livro de Neemias, lá no primeiro capítulo, né? Vocês depois fica como dever de casa ler todo o livro de Neemias, principalmente o capítulo 4. Deixa eu ver se é o 4 mesmo ou se foi o 3. O 3. Por que, Valéria, você está dizendo principalmente o 3? Porque o capítulo 3, ele fala dos trabalhadores, o que cada um fez. E são 32 versículos. Mas ele é um capítulo muito detalhado. E às vezes a gente quer os detalhes. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Mas a gente não quer ver os detalhes que a palavra do Senhor nos traz. Né? Quando a gente está lendo lá, fulano que é filho... esqueci a palavrinha que dá. Fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Cicrano, que é filho de não sei quem, que é filho... Não sei... Isso, a genealogicidade... E a gente não quer ler porque são tantas coisas e aqueles nomes tão difíceis, né? Não são comuns. E a gente acaba querendo pular aquilo ali, passar rápido, quando na verdade tudo que está na palavra foi inspirada por Deus e tem o seu significado e o seu valor. Tudo na palavra de Deus é importante e tem um peso de valor. Então, quando hoje o Senhor falou comigo sobre Neemias, eu já tinha lido o livro e reli. E o capítulo 3, que vem contando os detalhes, o que cada pessoa fez. Cada um tinha o seu serviço para dar. Cada um tinha a sua habilidade. Cada um tinha um dom. Cada um sabia fazer uma coisa. E aquela junção de todas as pessoas reconstruiu. Porque Neemias não fez sozinho. Ele não reconstruiu os muros de Jerusalém sozinho. Ele não reconstruiu a cidade sozinho. Tinha muita gente com ele. Bem assim. É porque a gente só lembra de Neemias quando ele fala pra... não vou descer, né? Como é o nome do homem? Esqueci. Chega, minha gente. Tobias Sambalate. Sambalate. E Tobias. É a idade, viu? E aí, que chama ele e ele diz, não, eu estou em uma grande obra, não posso descer. A gente só lembra desse versículo, né? Mas o livro todo de Neemias tem uma riqueza, a gente precisa aprender a amar a profundidade da palavra do Senhor. Entendeu? E esse fica para dever de casa, eu só vou falar aqui no capítulo 1. Vou ler alguns versículos. E eu sei que o Senhor, assim como Ele falou comigo, vai falar com você. Então lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aqui Neemias estava recebendo uma informação muito triste, né? Uma informação sobre o povo dele, e era uma informação que trazia uma grande tristeza. Era uma coisa ruim, era uma informação ruim. E aí eu fiquei conversando com o Senhor e pensando: Senhor, às vezes
informações ruins também chegam na nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso povo, sobre o povo da nossa nação, sobre os nossos irmãos que estão em outra nação, porque nosso Deus, Ele é o Deus do mundo todo. E o que a gente faz com essa informação que a gente recebe? Não só dos de perto, mas também dos de longe. Quando a gente recebe uma informação, fulano de tal caiu, fulano de tal se afastou, fulano de tal tá com uma doença grave, fulano de tal sofreu um acidente, fulano de tal. Ou não falo só da nossa parentela, nem dos nossos irmãos da mesma congregação, mas eu falo de uma forma geral. O que a gente faz com essa informação? Neemias, ele fez o seguinte, quando ele escutou isso do irmão dele, ele disse assim, no versículo 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E eu disse. Aqui, ele mostra a atitude que ele teve ao saber dessa notícia. Muitas vezes a gente recebe uma notícia e a gente propaga a notícia, às vezes até dizendo assim, olha, eu estou lhe contando para a gente orar, quando na verdade a gente quer falar. A gente só quer falar. A gente só quer propagar aquela notícia, mas a intenção não é genuína. Às vezes, a intenção está errada. Só que o Senhor, o mesmo Senhor que está ouvindo sair da minha boca, estou lhe contando para orar, é o mesmo Senhor que conhece a intenção do meu coração. A pessoa que está na minha frente pode até não perceber, né? Ela não está vendo o meu coração, ela não sabe o que está dentro de mim. Ela não sabe a verdadeira intenção. Então ela pode achar até que realmente eu estou contando para orar. Mas, na verdade, o mesmo Deus que está vendo o que eu estou falando, está vendo o que está dentro de mim. Então, muito mais do que palavras, são ações e atitudes. Então, Neemias, ele teve essa atitude. Ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Quando foi a última vez que a gente chorou pela causa dos nossos irmãos? Qual foi a última vez que a gente lamentou pela causa dos nossos irmãos? Pelas guerras que a gente acabou de ver, pelas tragédias que a gente acabou de ver no Rio Grande do Sul. Quando foi que a gente jejuou e orou pelos nossos irmãos? E aí ele fez uma oração. E aí continua no versículo 5. Eu disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Aqui, queridos, é uma oração de quem tinha uma convicção, de quem sabia quem era Deus e quem era o povo de Deus. Aleluia. O povo tinha se afastado, o povo tinha rejeitado o Senhor, o povo tinha procurado outros deuses. E ele sabia quem era Deus, quem era o povo, e ele sabia do amor que o Senhor tinha com o povo. Então, diante daquela situação, a oração dele foi dizer, Deus, eu sei quem você é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus a quem nós tememos. Nós amamos o Senhor. Nós pecamos contra ti. Eu confesso os meus pecados e os pecados dos meus irmãos. Ele estava confessando o pecado de uma nação, de um povo inteiro. Ele estava se colocando na posição. Ele estava se colocando na brecha por aquele povo, que era o povo dele. Só que ele estava em um palácio, servindo a um rei.
mas ele estava compadecido com quem estava na miséria. Quantas vezes nós estamos na nossa casa vivendo como príncipes e não estamos nem aí para com os nossos irmãos que estão na miséria? Verdade. Quantas vezes temos comida, mas quantas vezes nos lembramos de quem não tem? Eu sei, queridos, que às vezes a gente quer, ai, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, fala, e a gente quer revelação, a gente quer saber, ai, o que é que vai acontecer amanhã na nossa vida, e o que Deus tem pra mim no futuro, isso, e aquilo, e os sonhos. Quando, na verdade, o Senhor quer nos colocar numa posição que Ele possa nos usar para abençoar outros. Aleluia. É assim, queridos. E essa foi a palavra que nasceu no meu coração hoje. Eu ouvi nitidamente o Senhor falar comigo, Neemias. Então eu fui ler o livro de Neemias. Enquanto eu lia e meditava, e o Senhor falava, o Senhor fala. O problema é que a gente não ouve. Verdade. Como a gente estava comentando antes com a bispa e a nossa irmã. Então, queridos, é tempo da gente ter essa convicção de que Deus nos ama e Ele quer nos usar. Para quê? Para abençoar outras vidas. Não é para abençoar os crentes, não. É para abençoar vidas. O Senhor ama vidas. É verdade. Às vezes a gente quer só fazer o bem para quem é o nosso irmão. Mas o Senhor nos manda fazer o bem a todos. E se depender de nós, a gente tem que fazer isso. Tenha paz com todos. Então, Neemias, ele não ficou só chorando, porque muitas vezes a gente só quer chorar. Aí, enxuga as lágrimas, né? Viu a notícia, recebeu a notícia, se compadeceu, né? Aí chorou, enxugou as lágrimas e foi seguir sua vida. Só que o exemplo de Neemias, ele não chorou e foi servir ao rei alegre e satisfeito. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou, mas mesmo assim, o semblante dele ainda estava triste. Bispo, eu tenho até que horas? Já está quase na hora, né? Mais 5 minutinhos, né? Não, até... Deixa eu ver que hora é esse. 6:30. Ixi, Eu sou diligente com o horário, gente. Mas 40, vamos lá. até 40. Então, amém. Vamos concluir o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Porque o Senhor quer ajustar coisas, queridos. Às vezes coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não ajustou algumas coisas. Então a gente precisa colocar as coisas no lugar. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus que cumpre princípios. E a gente precisa cumprir os princípios da palavra do Senhor. A gente não quer cumprir princípio, mas quer promessa. Quer realização de promessa. É verdade. Não quer obedecer a palavra, mas quer a bênção. É desse jeito. Como que a bênção vai vir? Se a bênção está por cima de um princípio que a gente precisa obedecer e andar nele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, tu és lindo. Deus é bom. Aleluia. E você conhece a história de Neemias, né? Eu não vou ler tudo porque o tempo não dá, mas eu vou contando as partes que o Senhor quer tratar conosco nessa tarde, porque Ele tratou comigo e eu fiquei maravilhada. Neemias, ele se apresenta ao rei, ele era copeiro, né, do rei, e ele se apresenta, ele vai servir ao rei, e o rei, por nunca ter visto ele com semblante triste, chamou a atenção dele. Muitas vezes, queridos, até um rei humano, um homem, ele não poderia ser servido por um servo triste. E às vezes a gente quer servir ao Senhor com tristeza. É bem assim. Às vezes a gente vai para a casa do Senhor servi-lo, e eu falo agora especificamente sobre o serviço que a gente faz na igreja, né? O de ministrar, o de louvar, o de varrer a igreja, o de porteiro, o de abrir, o de limpar, o de arrumar as carteiras, o de ficar com as crianças. Falo desses. E a gente vai triste. A gente vai triste servir ao rei.
A gente não está indo servir apenas aquelas pessoas, não. Quando a gente serve aquelas pessoas, a gente está servindo a Deus. A gente está servindo ao Rei. Então a gente não pode servir ao Rei com tristeza. E naquele dia específico, por conta de tudo que Neemias estava vivendo, o rei, a estratégia do Senhor para chamar a atenção do rei foi o semblante caído de Neemias. E o rei, quando pergunta o porquê, como que um rei vai se incomodar com um servo? Mas o nosso rei, ele sempre se importa conosco. Ele se importa comigo e ele se importa com você. Ele se importa quando você está com semblante triste. Ele se importa quando você não está bem. Ele se importa quando você não... Por fora está de um jeito, mas por dentro está de outro. É bem assim. Ele vê e se importa. Pode outros não ver e saber, mas Deus vê, sabe e se importa. E quando ele disse, o rei perguntou, e o que é que você quer, né? Lá no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: o rei me disse, o que você me pede agora? Que oportunidade que Neemias soube aproveitar. Se o rei dos reis chegasse agora e perguntasse para você, o que você me pede agora? O que você me pede? Será que a gente ia pedir coisas sem sabedoria? Coisas supérfluas? Coisas que a gente poderia até adquirir nós mesmos? Ou será que a gente iria pedir realmente o que verdadeiramente importa? E Neemias fez o pedido dele. Neemias sabia o que queria. Ele pediu exatamente o que ele precisava, as cartas, para que ele tivesse acesso. O rei ainda perguntou, quanto tempo você vai ficar longe? Ele sabia, ele tinha a resposta. Por quê? Em todo o tempo a palavra diz, porque Deus era com ele. Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava, então Deus está com você, Deus está na sua peleja, Deus está no seu negócio, Deus está com você, Deus está no que você precisa. A gente só precisa saber o que a gente quer, quanto tempo a gente vai precisar, o que a gente vai fazer e quando a gente vai voltar. E assim foi, ele sabia o que ele queria. E muitas vezes a gente não sabe o que quer. E quando pede, ainda pede mal. Né? Lá em Mateus, vem dizendo. A gente não recebe o que pede, porque pede mal. Então a gente já sabe. Quando a gente não recebeu o que pediu, é porque a Bíblia já disse que a gente pediu mal. Porque não é para um fim proveitoso. E Neemias vai. Neemias não perde tempo com Sanbalate e Tobias. Ele não perde tempo, ele não desce, ele estava focado na obra. E aí no capítulo 3, que foi o capítulo que mais me chamou a atenção, porque é um capítulo desafiador, porque ele conta os detalhes que cada um fez. Deus é um Deus de detalhes. Tem um louvor que fala que o nome é esse, Deus de detalhes, que você pode ouvir depois. Eu sempre venho com louvor. Esse é o louvor dessa palavra. Até então eu não sabia. Mas Deus é um Deus de detalhes. E o Deus de detalhes quer lhe contar segredos que só Ele sabe. Ele quer lhe contar detalhes. Ele quer fazer na sua vida detalhadamente como Ele preparou para ser. Mas a gente precisa, queridos, cumprir princípios, andar na palavra, ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Porque Ele é nosso ajudador, nosso amigo e nosso Senhor. Oh, aleluia. Uma vez, enquanto Jesus estava andando aqui na terra,
veio cumprir o propósito dele, veio nos salvar. Um homem leproso chegou perto de Jesus e disse assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aquele leproso, querido, ele sabia, ele pode me curar. Mas ele tinha uma dúvida. Eu não sei se ele quer. Às vezes, queridos, a gente sabe, Deus pode fazer, mas eu não sei se ele quer. E ele chega para Jesus e disse: se tu quiseres, tu podes me curar. Então ele tinha uma certeza e uma dúvida. Você pode me curar. Eu só não sei se você quer. E a resposta de Deus para a sua vida nessa tarde é: eu quero. Aleluia. Assim como Jesus disse para aquele leproso, Jesus não tinha muita coisa, não tinha muita blá blá blá, não tinha muita... Era prático. Ele simplesmente olhou e disse: eu quero, fique limpo. O homem ficou limpo totalmente daquela lepra. A gente ouve, lê essa história, mas a gente precisa imaginar quanto tempo aquele homem leproso. Quanto tempo que ninguém tocava naquele homem. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Quanto tempo sem sentir um toque de uma pessoa. Quanto tempo rejeitado, excluído, maltratado, sofrimento e dor. Mas ele tinha uma certeza: Jesus pode me curar. Mas eu também tenho uma dúvida. Eu não sei se ele quer, mas eu vou perguntar. Se o Senhor quiser, tu podes me curar. E naquele dia ele teve a certeza de quem era Jesus na vida dele. Então minha oração hoje é que você tenha certeza de quem Jesus é na sua vida. Ele pode e ele quer. Seja abençoado, querido. Abençoado com essa palavra que veio da parte de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Agradeço a Bispo pela oportunidade de compartilhar. É sempre uma alegria e uma honra vir aqui. Eu amo essa rádio, eu amo compartilhar a palavra do Senhor. Deus abençoe. Oh, Jesus, é honra pra gente. E a pastora Valéria está aqui conosco. E assim, eu fico tão maravilhada, que eu digo: meu Deus, no bom, tão bom, e acaba, porque a gente vai mergulhando no Senhor, vai aprendendo de uma forma tão gostosa. Eu amo assim, ó. Eu amo ser ministrada. Eu amo ser ministrada. Tem aqueles que só gostam de ministrar. Né? Só gostam de ministrar, só gostam mesmo de estar ali. Não, eu gosto de ser ministrada. Eu gosto de estar ali. É muito bom você ouvir. Fica com essa palavra, queridos. Ouvir. Parar e ouvir o que Deus, ele ministra ao nosso espírito. E quando a pastora, assim, de uma forma tão, numa simplicidade, Jesus disse: eu quero. Eu quero. E Jesus é muito simples. Não tem muito, minha gente. Às vezes a gente quer muita coisa. Eu digo que a minha linguagem, a pastora já conhece minha linguagem. Eu gosto muita papagaiada, porque quer muita coisa, muita papagaiada, muito escândalo, muito charamanai, muita coisa. E Deus, ele fala numa simplicidade: eu quero. Eu quero. Pronto. Fique limpo. Fique limpo. Acabou-se. Sem muito arrudeio, você venha cá e faça isso, faça aquilo, e deite, rola e bota a mão no coração e repita comigo. Não tem não. Com Deus não tem esse negócio não. É a gente que inventa, muitas vezes. Porque o nosso Deus, ele é muito simples. É isso e acabou-se. E eu, meu Deus, que coisa linda. Eu amo. E esse livro de Neemias, ele é muito gostoso. Porque as pessoas falam, um livro que fala sobre restauração, reconstrução, de levantar os muros de Jerusalém. Queridos, é uma profundidade tão grande nesse texto de Neemias. É algo tão profundo. Tão profundo. E veja que Deus, usando a pastora, foi até em outras situações. Quando Neemias disse a Sanbalaque:
Não, não, eu estou ocupado. Eu estou ocupado. Veja que tem situações que querem nos paralisar. Tirar o nosso foco. E a gente que tem que dizer, eu estou ocupado. Porque eu estou ocupado com as coisas de meu pai. Porque eu tenho propósito. Esse livro é muito gostoso de ler. Jesus, vou ler de novo, tudo de novo. E é bom porque a gente entende que nós precisamos ter sede e fome de palavra. Aprendizado. E o povo não quer mais mergulhar nos textos e entender o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso espírito. Então, tem muitas coisas soltas, muitas coisinhas assim que não está edificando. Não está trazendo para a gente. Eita, Jesus, é verdade. É verdade, muitas coisas eu peço tanto, não dou nada, mas eu quero. Estou meu barro, meu tijolo, mas eu quero de Deus. E o Jesus, como o Senhor fala conosco. Queridos, e o nosso Deus, Ele é assim. Eu louvo a Deus, né, irmão Missinho? Ô, glória, seja bem-vindo em nome de Jesus, querido. Então, Deus, Ele falou tremendamente comigo e com você nessa tarde. Eu saio maravilhada, pegando minha porção. Eu costumo dizer que nós nunca devemos colocar nossas expectativas no homem. E sim, o que é que Deus Ele tem. E eu fico assim, Jesus, a tua palavra diz que a gente não pode ficar ansioso e inquieto. Mas Deus, eu sempre fico, ai, como é que o Senhor vai, o que é que o Senhor tem para nós através da pastora Valéria? Porque é tão bom ser ministrado de uma forma assim, serena, aprendizado. Queridos, amem isso, gostem verdadeiramente disso, para aprender de Deus. Ouça aquilo que vai edificar a sua vida. Ouça, pratique, que é o que é importante. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da pastora, a outra cooperadora, né? Porque ela já foi para a igreja, já foi né, se ajeitar, porque temos culto agora à noite. Então ela já foi, porque ela também tem criança, tudo, então foi ajeitar, né? Por isso que ela teve que sair antes. Então eu louvo a Deus pela vida da pastora Valéria, sempre aqui conosco. Toda a abertura do programa Soleides Deus me prepara. Sempre o primeiro programa do ano, a abertura é com a pastora Valéria. Eu nem quero entender. Eu sei que tem propósito, eu não quero entender. Mas Deus, Ele tem esse mistério. É com a pastora Valéria. É com a pastora Valéria. Então, que Deus, Ele continue abençoando cada um de vocês, porque vocês já são bênção. Cada um de vocês que estiveram conosco nessa live. Gente, compartilhem. Olha, porque às vezes a pessoa perde tempo com tanta coisa. Passa adiante tanta coisa, tanta besteira. Às vezes a pessoa é canal de fofoca. Mas queira ser um canal de bênção, querido. Compartilhe. Compartilhe esse link. Passe para outras pessoas, para que as pessoas também possam se encher de Deus. Amém? Então que Deus Ele possa mais e mais abençoar a pastora Valéria. Sempre aqui, portas abertas. Eu costumo dizer, pastora, que essas mulheres de Deus assim, tremendas, que fazem parte da minha vida, independente do convite. Quarta-feira, Deus bradar, pode chegar aqui. Pode chegar. Sem convite. Não sentir mesmo de Deus. Pode vir, que eu sei que é Deus puro no negócio. Pode vir, olha, vim aqui cooperar, vim dizer que Deus Ele é bom, vim ser canal de bênção nessa bancada. A bancada é nossa. Pastor Valéria aqui, portas abertas, a bancada é nossa. Sempre assim. Sinta-se muito, muito bem-vinda neste lugar. Então, queridos, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, cheia da graça de Deus. E próxima quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, com mais uma programação Soleides, valorizando você, mulher, mas a palavra de Deus é para todos. Então, por isso que tem homens também que acompanham essa programação. Amém? Cheiro no coração de cada um de vocês, dessa bispa que tanto vos ama. Amém?
folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. E a sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado falava toda dor do seu passado. História nova você vai cantar, tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória, então seja fiel porque chegou a hora de contar um lindo testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. Pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E vai ser lindo esse testemunho.